Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre isomeria. Isomeria é um fenômeno que os compostos orgânicos diferentes têm a mesma fórmula molecular, ou seja, ele tem o mesmo número de carbono, de nitrogênios, de hidrogênios, só que eles vão mudar ou na sua combinação, né, na sua constituição, na sua conectividade, ou então vão diferenciar na forma espacial. É importante a gente saber porque quando a gente chega na universidade, a gente estuda a isomeria de uma forma diferente. O foco da isomeria no ensino superior é mais sobre a estereoisomeria, e eles têm umas outras nomenclaturas, porque muito do que se vê hoje no ensino médio já está assim um pouco ultrapassado e vai levar alguns anos para poder mudarem as nomenclaturas dos livros didáticos. E aí eu vou mostrar um pouquinho para você se situar, para vocês poderem se situar e conseguir compreender, porque é bem mais amplo do que se viu no ensino médio, mas não é tão diferente. Só algumas nomenclaturas, que é subdividida em isomeria plana, que seria a isomeria constitucional, que a gente vê no ensino superior, e a isomeria espacial, que é o que a gente estuda de estereoisomeria. Esse nome, isomeria plana, de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é ela que denomina todas as nomenclaturas para unificar em todos os países, tá? Ela considera que todas as moléculas são tridimensionais, por isso a gente não deve usar o termo isomeria plana, isomeria espacial, porque como a gente fala assim, isomeria plana, era como se ela estivesse só no papel, né? Mais ou menos essa ideia que esse nome de isomeria plana representa. E a isomeria constitucional vai abranger o estudo das moléculas, possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem no tipo de grupo funcional presente, ou na posição do grupo funcional, ou no tipo de cadeia, que era o que se estudava como plano no ensino médio. Já a estereoisomeria, ela vai tratar dos casos de isomeria, em que as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, o mesmo grupo funcional, a mesma posição e o mesmo tipo de cadeia. Elas vão diferir somente no arranjo espacial, né? Aquelas que a gente chamava de cis, trans, a gente vai estudar a quiralidade na estereoisomeria, tá? E lembrando, no ensino superior, o foco é mais a estereoisomeria. Eu fiz um fluxograma, né, mostrando que a gente tem a isomeria constitucional plana, que pode ser a de função, cadeia, posição, tautomeria e metameria. E eu não escrevi mais também a de metameria. E a gente tem estereoisomeria ou isomeria espacial, vamos chamar principalmente de estereoisomeria, né? Que é a geométrica cis-trans, que a gente vai chamar de diastereoisômeros, e a óptica, que a gente estuda a quiralidade do carbono, a quiralidade da molécula, a gente vai chamar de enantiômetros, tá? Provavelmente ao longo dos próximos anos a gente vai ter uma mudança nos livros didáticos, né, com essas novas atualizações. Vamos começar estudando a isomeria constitucional ou plana. Isomeria de cadeia, a primeira tipo de isomeria que a gente vai estudar é quando os compostos, claro que eles vão ter a mesma quantidade, mesma fórmula molecular, né, mesma quantidade de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios, enfim, eles vão pertencer à mesma função orgânica. Lembrando que função orgânica a gente tem várias, né? A gente tem os álcoois, a gente tem os hidrocarbonetos, a gente tem os aldeídos, as acetonas, os ácidos carboxílicos, os éteres, os ésteres, bom? E se você não tiver com a dúvida, você dá uma pesquisada na internet sobre as funções orgânicas. E elas vão diferir no tipo de cadeia carbônica. Como assim? A gente tem cadeia normal, cadeia ramificada, a gente tem cadeia fechada, cadeia aberta, a gente tem cadeia heterogênea e homogênea, né? Heterogênea e homogênea vão se relacionar mais à questão do heteroátomo, que é o átomo diferente do carbono e do hidrogênio. Pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio. E a gente também pode ter cadeia fechada com ramificações e cadeia fechada sem ramificação. Aqui eu coloquei alguns exemplos de cadeia fechada, né? Ó, o ciclopropano e o ciclopropeno, eles vão diferir na questão da cadeia aberta e cadeia fechada, né? O ciclopropano é um ciclo e o propeno a gente tem uma dupla ligação. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas a gente também tem o ciclopentano e o metilciclobutano, que ambos são cadeias cíclicas, né? São cadeias fechadas, mas uma tem ramificação e a outra não tem. E também a gente tem a dimetilamina e a etilamina, que são a questão da posição do heteroátomo, né? Que é o nitrogênio. A gente tem o butano e o 2-metilpropano. O butano é uma cadeia aberta e o metilpropano é uma cadeia ramificada. O N-octano e o isoctano, que o isoctano tem uma ramificação e o N-octano também. A gente tem sempre que lembrar que como eles têm estruturas diferentes, a gente também vai ter propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o isoctano vai ter o índice de octanagem muito maior por apresentar um bom número de ramificações.
2, ou seja, a combustão desse isoctano é gradual, homogênea e constante. Já o N-octano não é um bom combustível, pois a sua combustão é mais brusca, não resiste à compressão projetada, enfim, são propriedades químicas diferentes. Até a questão de polaridade também, por exemplo, da dietilamina e da etilanamina, o grau de polaridade. Inclusive, o ciclopropano também é utilizado como anestésico, enquanto o propeno é utilizado como matéria-prima para a produção de polímeros, tá? Tem várias diferenças. A isomeria de função é chamada de isomeria funcional, aquela que ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. As propriedades físicas e químicas desses isômeros são bastante diferentes, né? Assim como as reações químicas que participam, o ponto de fusão e de ebulição são completamente diferentes, apesar de terem a mesma fórmula e mesma massa molecular. A gente tem o álcool e o éter, são duas funções orgânicas diferentes, mas eles têm a mesma fórmula molecular. O aldeído e a acetona, o ácido e o éster, né? Todos eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas vão ter funções químicas diferentes. A isomeria de posição é um tipo de isomeria que ele vai mudar a posição da insaturação, ou do grupo funcional, ou do heteroátomo, ou do radical substituinte, continuando com a mesma fórmula molecular, mesmo número de carbono, de hidrogênios, e a gente vai ter só a mudança ou da insaturação, ou do grupo funcional, do átomo, que é diferente do carbono e do hidrogênio, e do substituinte. Outra diferença de nomenclatura. No ensino médio a gente chama muito de radical. Já tá bem defasada essa nomenclatura, a gente chama de substituinte. A gente tem aqui vários exemplos também, que a gente tem mudança só da posição. Eles geralmente vão ter as mesmas funções, né? Você, por exemplo, no pentano 2-ona, pentano 3-onas, eles vão ter a mesma função, todos eles vão ter a mesma função orgânica. E tem um exemplo bem legal, que é os ácidos ômega 3 e ômega 6, que tá aqui no canto da página, né? Eles estão presentes em peixes gordurosos como salmão, atum, sardinha, e os óleos vegetais como de nozes, avelã e amêndoas. Eles são essenciais para o organismo humano. Esses dois compostos são isômeros de posição e se diferenciam pela posição da insaturação, conforme essa figura que eu mostrei para vocês. No ômega 3, a primeira ligação dupla tá no terceiro carbono e no ômega 6 tá lá no sexto carbono. Então a diferença do ômega 3 e do ômega 6 é a diferença da insaturação, primeira insaturação. E agora a gente vai falar sobre a tautomeria. É um caso particular de isomeria de função, em que os dois isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Essa tautomeria vocês vão estudar bastante em reações orgânicas. Os casos mais comuns de tautomeria vão ocorrer entre aldeído e enol, cetona e enol. A palavra tautomeria vem de tautos, que significa dois de si mesmo, e meros, que é partes, né? E aí esse tipo de isomeria só vai acontecer em soluções, somente na fase líquida e em compostos cuja molécula possui um elemento muito eletronegativo, como oxigênio e nitrogênio. E por isso eles só vão acontecer em aldeído e enol, entre aldeído e enol e cetona e enol. O que ocorre é que uma dupla ligação carbono-oxigênio ou carbono-nitrogênio é deslocada para o átomo de carbono vizinho e as substâncias vão ficar em equilíbrio dinâmico. Vamos dar um exemplo. Numa solução de aldeído acético, acontece que uma pequena parte se transforma em etanol, que por sua vez vai se regenerar em aldeído e é estabelecido o equilíbrio. Isso acontece porque o átomo de hidrogênio do carbono vizinho vai migrar para o oxigênio da carbonila. Carbonila é quando a gente tem um C, uma ligação dupla e um oxigênio, tá? Produzindo uma substância que pertence a outra função, que no caso é enol. O enol é sempre muito instável. Ele sempre tende a voltar a ser a outra substância, ou acetona ou aldeído. A gente pode chamar também de tautomeria aldoenólica e tautomeria cetoenólica. E aí, se vocês vão realmente... Eu não vou entrar muito na questão da química orgânica não, porque vocês vão ver depois, tá? A gente também tem a metameria, que é chamada de isomeria de compensação. É aquela em que os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia. Como vocês estão vendo, todos eles têm a mesma função orgânica. A gente tem as dioxanas, aí tem aqui tem essa amina, tem esse éter, tem o éster. Eles vão mudar só na posição do heteroátomo. Então é isso, pessoal. O próximo vídeo vai ser sobre estereoquímica. Eu não quis colocar tudo num vídeo só, porque é muito conteúdo e vai ficar muito longo, tá bom? Essa é a primeira parte do vídeo e fica aí aguardando o segundo vídeo, tá bom?